Você já parou para pensar o que realmente existe embaixo do Vaticano? Milhões de pessoas visitam o menor país do mundo todos os anos. Um lugar cercado por fé, história, silêncio e poder. Mas existe um lado do Vaticano que quase ninguém vê. Um lado escondido sob séculos de segredos, arquivos antigos, corredores subterrâneos e teorias que assustam até estudiosos da história. Porque, segundo rumores que atravessaram gerações, abaixo do Vaticano existiriam documentos secretos, relíquias proibidas e conhecimentos que nunca foram revelados ao público. Mas o que realmente está escondido lá embaixo e por que tantas áreas subterrâneas do Vaticano continuam inacessíveis até hoje? Hoje, você vai conhecer um dos mistérios mais intrigantes do mundo. O que existe sob o Vaticano. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais veja esse lugar da mesma forma. Tudo começa muito antes do Vaticano existir, porque o solo onde o Vaticano foi construído já era considerado misterioso há milhares de anos. Muito antes da Igreja Católica, aquela região fazia parte da antiga Roma, um lugar marcado por cemitérios, catacumbas, túmulos e estruturas subterrâneas. Com o passar dos séculos, novas construções foram sendo erguidas sobre antigas ruínas, como camadas de uma história escondida sob a terra. E é exatamente isso que torna o Vaticano tão fascinante. Porque abaixo das estruturas modernas, existe literalmente outro mundo subterrâneo. Corredores antigos, catacumbas, salas fechadas, arquivos históricos e áreas que poucas pessoas tiveram acesso. Mas existe uma parte específica que alimenta as maiores teorias da conspiração do planeta: os arquivos secretos do Vaticano. Durante séculos, esses arquivos ficaram envoltos em mistério. Milhões de documentos históricos, cartas antigas, textos religiosos, registros secretos, manuscritos raros. Alguns documentos datam de centenas até milhares de anos atrás. E isso fez surgir uma pergunta perturbadora: o Vaticano esconderia informações que nunca deveriam ser reveladas? Ao longo do tempo, inúmeras teorias começaram a surgir. Algumas pessoas acreditam que existem textos proibidos escondidos lá embaixo. Outros afirmam que o Vaticano teria documentos sobre civilizações antigas, profecias e evangelhos removidos da Bíblia. Mas existem teorias ainda mais sombrias. Rumores sobre objetos misteriosos, relíquias antigas, conhecimentos considerados perigosos e até histórias envolvendo segredos ligados ao fim dos tempos. Claro, muitas dessas teorias nunca foram comprovadas, mas o simples fato de tantas áreas permanecerem inacessíveis faz o mistério crescer ainda mais, porque o ser humano sempre teme aquilo que não pode ver. E talvez seja exatamente isso que transforma o Vaticano em um dos lugares mais misteriosos da Terra. Mas existe outro detalhe que poucas pessoas conhecem. Abaixo do Vaticano também existem antigas necrópolis romanas, cidades dos mortos escondidas sob a terra. Locais extremamente antigos, preservados por séculos. E segundo algumas descobertas arqueológicas, essas estruturas subterrâneas revelam que o Vaticano foi construído literalmente sobre camadas da história humana, como se o passado estivesse enterrado logo abaixo da superfície. Mas o que realmente intriga milhões de pessoas é a sensação de que ainda existem segredos ocultos naquele lugar. Salas nunca abertas, documentos nunca revelados, histórias que talvez jamais cheguem ao público. E quanto mais o tempo passa, mais esse mistério cresce, porque o Vaticano não representa apenas religião, ele representa poder, conhecimento, influência e séculos de informações acumuladas pela humanidade. Talvez o mais assustador sobre o Vaticano não seja aquilo que sabemos,
mas aquilo que nunca nos mostraram. E se existirem verdades escondidas sob aquele lugar? E se parte da história da humanidade estiver guardada atrás de portas que quase ninguém pode atravessar? Talvez nunca descubramos completamente. Mas uma coisa é certa: poucos lugares no mundo despertam tanto fascínio, mistério e teorias quanto o Vaticano. E talvez essa seja exatamente a razão pela qual tantas pessoas continuam obcecadas pelo que existe escondido embaixo dele. E você acha que o Vaticano realmente guarda segredos ocultos? Ou tudo isso seria apenas fruto da imaginação humana? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber sua opinião. E se você gosta de mistérios antigos, teorias proibidas e histórias que quase ninguém tem coragem de contar, se inscreve agora no canal, porque os próximos vídeos vão revelar mistérios ainda mais perturbadores.